Nós começamos na semana passada a dar uma relembrada no capítulo 8 da nossa confissão de fé. Eu tenho dito que a confissão de fé é uma exposição dos preceitos doutrinários, dos pontos doutrinários que nós assumimos como igreja crer. Então, se você quiser saber como que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, ou no que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, você pode examinar a confissão de fé, que é aonde nós subscrevemos aquilo que nós cremos, o que e como. Então aqui nós falamos que cremos em Deus, que Deus é esse que nós cremos. Pode parecer meio redundante, se você já crê em Deus, você não precisa dizer que Deus é esse. Mas muitas vezes o Deus que as pessoas creem não é o Deus que se revelou nas Escrituras. Muitas vezes é o Deus que elas ouviram falar, ou que elas mesmas imaginaram. É por isso que existem muitas pessoas frustradas com esse Deus, com o Deus que elas ouviram falar, com o Deus que ensinaram para ela, ou com o Deus que elas mesmas criaram e inventaram nas suas cabeças. Elas se frustram porque definem a maneira como elas acham que Deus deveria agir. Não é possível, Deus não pode fazer uma coisa dessas. Ou seja, é um Deus imaginário, e é uma atitude de um Deus que ser injusta ou inadequada. Então aqui nós falamos acerca das nossas crenças, e uma das nossas crenças, uma das nossas doutrinas é sobre a que fala o capítulo 8, sobre Cristo Jesus, o mediador. Então nós vimos vários versículos que falam sobre isso, sobre Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O que o texto bíblico quer dizer como sendo o único mediador? A própria palavra já é explicativa. Se ele é mediador, ele então media. Ele media entre duas partes. Ele se coloca entre duas partes. Nós sabemos que essas duas partes são, de um lado, Deus, o Criador, o regente de todo o universo, o sustentador de toda a vida, santo, reto, e a outra parte é o ser humano, caído, perverso, pervertido. Nós já vimos nas Escrituras que há uma separação entre essas duas partes. Não é possível para este ser humano conseguir se aproximar desse Deus soberano e criador. É inacessível. Então houve a necessidade de alguém que pudesse fazer essa mediação. Amigos, tornar esses pecadores criminosos, condenados ao inferno, em pessoas perdoadas e aceitas diante de Deus, certo? Nós vamos então insistir um pouco mais no nosso propósito de nós conhecermos um pouco mais. Insistir até duas vezes, eu falo aqui e repito aqui. Nós vamos insistir um pouco mais sobre o conhecimento acerca de Jesus Cristo. Esse conhecimento acerca de Jesus Cristo não é apenas agregar conteúdo, apresentar aqui conceitos para nós. Conhecimento de Cristo, segundo a Escritura Sagrada, envolve muito mais do que apenas ter
conceitos acerca de Cristo, poder definir quem é Cristo, seguindo simplesmente uma matéria estudada. Envolve relacionamento, envolve conhecer para obedecer, envolve conhecer e seguir. Então, o aluno que estuda Cristo não é chamado simplesmente de um aluno, ou o aprendiz que está aprendendo sobre Cristo é chamado de discípulo, que envolve caminhar junto, que envolve relacionamento, certo? E aqui eu faço uma pergunta: por que que nós precisamos conhecer melhor a Cristo? É óbvio que eu não vou apresentar todas as razões, mas algumas para nos ajudar a querer conhecer melhor Cristo, certo? A Bíblia nos ensina que o conhecimento de Cristo, ou conhecer Cristo, é um conhecimento superior a qualquer outra coisa. Significa que todo conhecimento humano, o conhecimento de todas as ciências humanas, de todas as ciências matemáticas, todas as possibilidades todas as possibilidades pedagógicas neste mundo são inferiores ao conhecimento acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um texto que eu gostaria que os irmãos abrissem, que é Colossenses capítulo 2. Acho que precisa acender a luz, está um pouco escuro na filmagem. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, eu vou esperar o pessoal de casa também abrir. Colossenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Na realidade, eu acho que é interessante a gente ler desde o primeiro. Colossenses capítulo 2, desde o versículo 1. Diz assim o texto: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica que gostaria que a igreja soubesse o tamanho da luta que o apóstolo Paulo vem enfrentando por eles, e também pela igreja de Laodiceia, os laodicenses, e por tantas outras igrejas que ainda não tiveram a chance de tê-lo face a face. Ele continua: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho travado uma luta constante em favor de várias igrejas, em favor de muitos que eu ainda não pude estar face a face. Por que estou empreendendo uma luta tão grande? Por que estou travando uma luta tão grande? Para que eles sejam confortados, dele seja confortado, para que
o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ou seja, eu venho travando uma luta para que eles sejam confortados, o coração deles seja confortados, para que eles tenham acesso a toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. É por isso que eu tenho empenhado tanta luta, porque se eles tiverem plenamente conhecimento desse mistério de Deus, que Cristo, eles então terão o coração deles consolado. Mas se eles não conhecerem plenamente esse mistério, se eles não conhecerem o suficiente Cristo, eles não terão o coração deles consolado, não serão vinculados juntamente em amor, eles não se unirão, não haverá vínculo entre eles, e o vínculo deles não será o amor. Eles não terão acesso a toda a riqueza, e eles não terão também a forte convicção do entendimento. No verso 3 ele diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Presta atenção, todos os tesouros da sabedoria. Quem tem a chance de ler os filósofos, vai descobrir que os pensadores ao longo da história estão perseguindo o conhecimento de alguma virtude, um bem maior. E esse bem maior, essa virtude maior, o sumo bono, está no fato de conhecer Cristo, no qual os mistérios são desvendados. Conhecedor do que realmente é importante, sábio, de fato de uma sabedoria genuína, é quem conhece Cristo. Ele continua: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes ou enganosos, pois embora ausente, ele, estando ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Eu queria estar perto de vocês e de tantas outras igrejas para poder face a face ensinar para vocês que aqueles mistérios outrora ocultos são revelados no conhecimento de Cristo. E por estar ausente, então eu travo uma luta muito grande para que vocês tenham acesso à maior de todas as riquezas, que é o conhecimento acerca de Deus. Nenhum outro conhecimento nesse mundo pode ser comparado ao conhecimento de Cristo. Nenhum é tão valioso, nenhum perdurará. Todos os outros conhecimentos deveriam apontar para esse. Quando fui estudar um pouco de filosofia, algumas pessoas falaram para mim que quem estuda filosofia ou algumas outras ciências humanas acabam se afastando da fé, acabam tendo a fé abalada. Todos os textos que eu li e os pensadores que eu tive acesso, tudo o que eu lia, eu entendia que o conhecimento que eles descobriram ou produziram me apontava para Cristo. Quando nós conseguimos entender que as ciências humanas, o conhecimento que o ser humano pode produzir, se existir nele alguma virtude, se existir nele alguma verdade, alguma coerência, ele então está apontando para Cristo. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito só tem uma origem. Então qualquer um que fale de virtude, que fale de alguma verdade ou de alguma coerência, está sendo de alguma forma um instrumento para o autor dessas virtudes e dessas verdades. É extremamente importante a compreensão das coisas que Deus fez, que Ele está fazendo e que Ele ainda fará
na vida humana? Em, como e através de Cristo. Em, com e através de Cristo. Tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, tudo que Ele fará, Ele faz em Cristo. Ele faz com Cristo e Ele faz para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras, é o centro da revelação de Deus, porque Ele mesmo é a revelação do próprio Deus. Então, se a Escritura é alguma revelação, se a Escritura é a revelação, então a Escritura é Cristo. É por isso que João, no capítulo 1, ele chama a segunda pessoa da Trindade de Logos. No princípio era o Logos, traduzido por verbo, na nossa tradução. No princípio era o verbo, a ação, a representação de Deus. Desde Gênesis até o final de Apocalipse, o centro das Escrituras é Cristo. Eu pontuei algumas coisas aqui quando nós lemos, por exemplo, as leis cerimoniais, que podem ser assim meio cansativas, aparentemente antiquadas, inúteis para os nossos dias. Se falar sobre doutrina já é uma coisa assim de gente velha. Doutrina, pastor, isso é para falar com gente velha. Doutrina é coisa de vovô, de vovó, que não tem muita coisa para fazer, porque está aposentado, então tem tempo para poder ficar aprofundando algumas coisas. Nós somos do bate-pronto, da resposta rápida. Nós somos a geração touchscreen, que a gente toca na tela e a tela muda. A gente faz buscas com toque. A gente não vai em biblioteca procurar o livro para poder abrir o livro e procurar o verbete e achar a explicação do verbete. A gente toca na tela e já tem a resposta. Nós somos a geração da impaciência. Estudar essas coisas, a gente começa a ler Levítico, pastor, não dá. Começa a descrever ali os utensílios do tabernáculo, começa a falar do altar de propiciação, do altar de incensos, da bacia de bronze, do candeeiro, começa a falar do tecido que precisa envolver o tabernáculo, que tem que ser de linho fino, que tem que ser vermelho carmesim. Essas descrições, a própria vestimenta, isso aqui eu pulo, pastor, porque o que isso tem a ver com o meu trabalho? O que isso tem a ver com a minha necessidade financeira? O que isso tem a ver com um problema no meu relacionamento? É por isso que eu quero ir naquela outra igreja, porque lá é só levar uma foto do meu filho, entrar na campanha e ter fé, porque meu filho vai ser curado. Mas seu filho pode ser curado, e se for curado, não foi pela foto, e não foi por causa dessa ou daquela igreja, foi porque Deus curou. Agora, quando a gente estuda a doutrina, a gente descobre que o problema do seu filho, e do meu e de qualquer um, não é ficar doente. O problema é se ele morrer e quando ele for morrer. Porque cada um dos utensílios do tabernáculo apontam para Cristo, apontam para os ofícios de Cristo, apontam para a missão de Cristo, apontam para a pessoa de Cristo. Então eu preciso ler as leis cerimoniais na perspectiva de que elas, ainda que de maneira imperfeita e parcial, apontam para Cristo. Esse incensário, aonde precisam ficar os incensos 24 horas por dia acesos, que demonstram ali orações que são elevadas ao Pai, são as intercessões que o sumo sacerdote faz em nosso favor, que é Jesus Cristo, que intercede por nós à destra do Pai, continuamente.
Os evangelhos, o coração dos evangelhos é Cristo. O autor aos Hebreus, e eu poderia colocar aqui todos os textos da Bíblia, todos os livros da Bíblia, de alguma maneira, quando estão ali, por exemplo, apresentando a falha do povo, o profeta está ali apresentando o pecado do povo. Onde está Cristo ali, pastor? Está falando que vai vir um cativeiro. Aonde está Cristo aqui? Está revelando a torpeza do coração das pessoas, a dureza do coração delas. Mesmo essas pessoas que são escolhidas pelo Senhor, elas são rebeldes, e que por conta delas, e se depender delas, elas serão condenadas. E há aqui então uma revelação de uma necessidade de um resgatador, porque se depender deles, eles vão ser lançados no inferno. Então, quando o profeta está falando de condenação, ele está revelando a necessidade de um Salvador. Hebreus exalta Cristo em relação às demais criaturas. Por que conhecer Cristo? Em Mateus capítulo 11, quem pode ler, por favor, para nós? Mateus 11, capítulo 1. Isso, versículo 1 e 2. Vê se está certo aí. Havendo Deus outrora falado. Está certo? Agora. O próximo. Ele que é, volta de novo na frase, Ele que é o resplendor da glória. Cristo é quem resplende da glória. Me fez lembrar Moisés, quando lá no Monte Sinai, mantém aí, tá? Que a gente vai voltar. Me fez lembrar de Moisés, quando lá no Monte Sinai, na presença do Senhor, desceu de lá com o rosto resplandecendo da glória, o reflexo da glória de Deus. Ele botou até um véu. Só que o que acontece? Essa glória foi se esvaindo, foi se perdendo. Ele ficou meio sem graça. Ele continuou com o véu como se tivesse ainda com o rosto resplandecendo, mas não estava mais. Ele parcialmente resplandeceu pela permissão do Senhor. Cristo não. Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão parcial? Não. Pode, a expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Cristo vai dizer lá nos evangelhos, lá em João, quem me conhece, conhece o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Crê pelo menos pelas mesmas obras. Penúltimo texto que a gente vai ler, 2 de Pedro, capítulo 3. Quem pode me ajudar aí, por favor? Isso, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Já abriu aí, Otávio? Lê para nós, por favor. Não deu para ouvir direito não, irmão. É a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, que passou o caminhão na hora ali. O que Pedro está dizendo aí? Tem um imperativo. Ele está falando para a igreja, para aqueles que já foram salvos pela graça, de maneira graciosa,
não fizeram nada para ser salvos. Nada que façamos nos habilita a conquistar a salvação. Nós recebemos a salvação. Agora, depois que recebemos a salvação, recebemos recursos. Agora sim, o nosso empenho para desenvolver a salvação está ao nosso alcance. É por isso que Pedro está dizendo para a igreja: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei agora há pouco, essas duas coisas andam juntas. Você está sem graça, e quando eu digo sem graça, não é que você está com mau humor, que você não está querendo rir. Sem graça é com desânimo, com apatia, com fraqueza, distante do Senhor. Você precisa crescer na graça, à medida que você cresce no conhecimento de Cristo. Às vezes nós queremos respostas rápidas e imediatas. É por isso que muitas igrejas conseguem muitos adeptos, porque apresentam respostas rápidas. Você vem aqui numa segunda-feira, na campanha dos valentes da fé, e você resolve o seu problema, porque uma pessoa veio aqui, estava desempregada, desenganada pelos médicos, os filhos estavam quase morrendo, e de repente só veio aqui, fizemos a oração poderosa, ela bebeu da água que nós oramos lá no monte, e os filhos ficaram bem de saúde. Ela voltou para casa, montou uma empresa, tem 400 funcionários e está exportando até para a China. É só ir lá na segunda-feira que você resolve. Não é não. Para você plantar um alface, você não precisa esperar muito. Mas uma planta sólida, com raízes sólidas, leva gerações. Para plantar um carvalho, leva gerações. Você vai regar, vai cultivar, você vai levar uma vida inteira semeando, adubando, podando, tá certo? Investindo intencionalmente. E à medida que você para de investir no conhecimento do Senhor, o seu nível de graça diminui. Quando diminui o nível de graça, de espiritualidade, você passa a ficar à mercê do seu coração enganoso, volúvel, corrupto, começa a desejar coisas que não são agradáveis ao Senhor, começa a ter prazer nas coisas que ofendem ao Senhor. Por outro lado, perde o prazer e o ânimo com as coisas do Senhor. Certo? Vou ler mais um texto aqui de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Alguns versículos, um deles é Filipenses 2, 12. Esse é um dos textos. Quem pode ler, por favor, bem forte para nós? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. O crescimento da graça, a partir daqueles que já seguem o Senhor, já são crentes, já foram alcançados pelo Senhor, o desenvolvimento da graça depende do nosso empenho. Quanto mais crescemos no conhecimento de Cristo, mais crescemos na graça.
E a salvação que nós já recebemos do Senhor, gratuitamente, sem nenhum esforço e mérito nossos, agora, esta mesma salvação pode ser desenvolvida. Desenvolvida como? Nosso investimento em conhecer Cristo e ser achado nele, como ele mesmo diz aos Filipenses, mas vai ficar para a semana que vem. Tá? Algum comentário? E conhecer Cristo conforme a Escritura. Conhecer Cristo como ele se revela nas Escrituras. Não é o que eu penso, o que eu acho acerca de Cristo. Não é quem eu acho que Cristo deveria ser, mas o Cristo da Bíblia, que de fato revela o Pai. Certo? E eu vou dizer uma coisa que eu tenho repetido: o conhecimento da doutrina bíblica, solidifica uma fé consistente. É uma fé que não vai ser enganada por uma promessa de um milagre num copo d'água, ou num lencinho suado, ou numa água que veio do Rio Jordão, ou qualquer outra coisa, numa imagem de escultura, numa cruz, certo? Porque é uma fé alicerçada em boa doutrina. Então nós temos a doutrina, nós temos a fé alicerçada, e nós vamos ter uma prática de vida como abençoada, como resultado. Uma vida com uma fé autêntica no ensino correto das Escrituras é uma fé com esperança, é uma fé no conforto do Senhor. Agora, se eu não sei em quem eu creio, se eu não conheço de fato que Deus é soberano, eu já começo a achar que as pessoas podem se levantar contra mim, que pode ter mal olhado, que pode me pegar, que pode ter uma inveja ali, que pode trazer uma desgraça para a minha família, que eu não posso falar de promoção que eu posso ter no trabalho, porque de repente o diabo pode escutar o que eu estou falando e se voltar contra mim. Então é uma vida de medo. É uma vida de medo. É uma vida que a gente fica à mercê de ameaça de pessoas. Você pode perder o emprego, você pode perder a amizade, você pode perder o namoro, algumas pessoas podem não gostar disso. Se eu não sei que Deus é soberano, que Deus é providente, eu posso achar, por exemplo, que as dificuldades que eu estou passando é fruto de maldição que veio até mim, é fruto de olho gordo. Então tem crente que vai usar na gaiola do passarinho, lá em Minas é muito comum isso, uma figuinha, que o passarinho canta muito para não pegar mal olhado. Isso é para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Tem muito crente colocando sal grosso na porta de casa. Tem muito crente batendo na madeira 3 vezes para não pegar aquilo na vida dele. Para não dizer esses patuás e essas superstições, ainda que nós não as tenhamos, essas superstições, e usemos esses patuás, essa arruda atrás da orelha. Alguém já viu isso, arruda assim atrás da orelha? Um ramozinho de arruda atrás da orelha, que é para não pegar mal olhado, né? Ainda que nós não tenhamos, nós temos outras crendices ou inseguranças que mostram que eu não conheço Deus, que a minha fé é muito inconsistente, e que a vida que eu tenho é uma vida de insegurança. Eu fico com medo das coisas, fico com medo de abrir o exame, fico com medo do que vai acontecer na reunião lá de trabalho, eu fico com medo se a chefe esquecer de mim e promover o outro que não merece, fico com medo porque eu fiquei afastado do emprego, se isso não vai me prejudicar, se eu parei no farol fechado, isso vai me atrasar. Às vezes a gente se irrita por causa dessas coisas e esquece que Deus controla o tempo do farol. Ele controla a vida, no macro e no micro. Controla sonhos, controla realizações. Tem determinados para nós aquilo que me manterá no caminho dele. Então qualquer coisa que vier contra nós, Deus vai transformar aquilo em algum benefício.
Então, quem conhece melhor, descansa. Descansa. O que o salmista diz, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Estou descansado no Senhor. Mas olha o que as pessoas estão fazendo com você. Olha o que elas vão fazer. Você vai quebrar. E olha o que vai acontecer. Eu estou aqui no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Ele sabe o que é melhor para mim. Certo? Se ele entender que é melhor para mim perder uma perna, que eu entre no reino sem essa perna, do que ficar com as duas e ficar fora. É o que ele diz no Sermão do Monte. Nós vamos orar. Tem um pedido aqui de oração pelo seu Wilson de Melo, casado com a prima sua, né, Jason? Casado com a sobrinha do Jason, filho do seu Hélio, né, da dona Vilma. Vamos orar por ele, certo? Vamos orar pela igreja, vamos orar por aqueles que estão enfermos, vamos orar por aqueles que estão em casa, nos assistindo também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te somos agradecidos porque tem nos permitido conhecer uma boa doutrina, conhecer-Te a partir das Escrituras, conhecer-Te a partir de Cristo. Que a nossa fé seja fundamentada nisso, Senhor. Que as intempéries, as oscilações da vida não nos acovarde, não nos amedronte, que nós tenhamos a nossa fé muito bem fundamentada no Senhor, que é o autor e é aquele que mantenedor de toda a fé, é aquele que não só originou a fé em nós, mas aquele que a consumará. Em nome de Jesus, nós Te imploramos que de fato a nossa vida tome um novo rumo, o rumo do Senhor, o rumo dado pelo Senhor. Te agradecemos porque muitas mudanças já aconteceram, mas por certo há mudanças que ainda precisam ocorrer em nós. Há incertezas e medos, dúvidas, desânimos, tantas intervenções do Senhor. Por isso nós estamos aqui te implorando, Senhor, que nos alimente com a Tua palavra e que assim cresçamos na graça e que tenhamos a nossa salvação desenvolvida para a glória do Teu nome. Rogamos por nossa igreja, pela igreja do Senhor espalhada por esse mundo, rogamos por nossas autoridades, por aqueles que o Senhor levantará sobre os nossos municípios, prefeitos, vereadores. Colocamos, ó Deus, o pleito que teremos ainda neste ano nas Tuas mãos. Repreenda aqueles que envergonharão o Evangelho, aqueles que trarão sofrimento para o povo, e levante aqueles, ó Deus, enviados do Senhor para que haja paz nas cidades. Rogamos pelos enfermos, ainda muitos lutando com esse Covid e tantas outras enfermidades, a exemplo do nosso irmão, o senhor Wilson de Melo. Visite-o, ó Deus, com poder e com graça. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.